E essas pessoas, elas chegam no meu canal, chegam também em outras plataformas e continuam insistindo que a congregação primitiva se reunia no Shabat ou sábado. Porque, segundo essas pessoas, a congregação primitiva guardava o dia de sábado como dia de descanso. Cristianismo Livre, Brasil. Inscreva-se. Boa noite. Oh, coisa boa a gente falar um pouquinho sobre a palavra de Deus, não é? Eu fiz um vídeo e tá aqui no canal Cristianismo Livre, um vídeo falando sobre o sábado. Será que as congregações cristãs do primeiro século se reuniam no dia de sábado ou no dia de domingo, como sendo ainda obedientes à lei mosaica? Essas mesmas pessoas chegam a dizer que o sábado era guardado desde o primeiro homem, Adão e Eva, aqui na Terra. Embora, quando nós pedimos para eles mostrarem um único texto onde aparece um servo do Altíssimo antes de Moisés, guardando um dia de descanso como sendo o Shabat, eles escorregam na própria casca de banana que eles acabaram de comer. Outros mostram textos dentro do Novo Testamento nos Evangelhos, onde mostra Jesus guardando o sábado, onde mostra também após a morte de Jesus, naquele dia da morte de Jesus, mulheres guardando o sábado. Acontece, meus amigos, que todas essas pessoas mostradas ali nos evangelhos guardando o sábado eram pessoas judias, eram judeus. E conforme Deuteronômio capítulo 5, versículo 15, ali o sábado, Jeová disse que seria um sinal entre ele e os judeus, não entre ele e os gentios. E os judeus receberam a lei do sábado lá no Monte Sinai, porque eles eram escravos no Egito, para eles se lembrarem que foram escravos no Egito, onde lá eles não podiam ter um dia de folga para tratar de assuntos espirituais com a família. Sim. Alguns ainda dizem o seguinte, conforme este comentário desse senhor aqui, que provavelmente é da igreja que guarda o sábado, e vocês sabem o nome delas. Ele diz que desde o capítulo 13 de Atos até o capítulo 18 do livro de Atos dos Apóstolos, 30 anos depois da morte de Jesus, o Shabat ainda era guardado pelos cristãos. Vamos ver. No capítulo 13, o versículo 14 diz assim, no caso aqui, Paulo e Barnabé, diz: eles, no entanto, seguiram de Perge e vieram a Antioquia da Pisídia. Aí note. E entraram na sinagoga no dia de sábado e tomaram assento. Entraram na sinagoga. Depois da leitura pública da lei e dos profetas, os presidentes da sinagoga mandaram dizer-lhes: homens irmãos, se tiverdes alguma palavra de encorajamento para o povo, dizei-a. Agora aqui se tratava dos irmãos crentes em Yeshua, os cristãos que estavam ali naquela sinagoga. Note,
sinagoga não era local de reunião dos cristãos. Sinagoga era local de reunião dos judeus, tanto na terra de Israel quanto fora da terra de Israel, na diáspora. Os judeus se reuniam em suas sinagogas. Paulo era judeu. Barnabé também era judeu. E como um bom judeu, eles foram no local onde eles sabiam que tinha judeus para falar sobre Cristo. Ah, aquela sinagoga não era de judeus. Não, meu amigo, você tá duvidando de mim? Tá achando que eu, Natanael Santana, sou de mentir? Não, eu odeio a mentira. Vamos ver se era ou não de judeus. Versículo 10. Paulo levantou-se assim e, acenando com a mão, disse: preste atenção, homens israelitas, e vós outros que temeis a Deus, ouvi. Homens israelitas e vós outros que temeis a Deus. Quem eram esses vós outros que temiam a Deus e que se reunia também nas sinagogas junto com os judeus? Não eram cristãos, eram prosélitos, pessoas que abraçaram a fé judaica e procurava, junto com os judeus, na sinagoga dos judeus, receber orientação ali na sinagoga, orientação da lei. Note, foi lido a lei de Moisés. E não era somente os 10 mandamentos não que estava sendo lido ali, meu amigo. Então nós vimos aqui que os cristãos não se reuniam nas sinagogas dos judeus. E quando Paulo entrava na sinagoga dos judeus, junto com outros missionários judeus, como Barnabé, como Áquila, judeu natural, né? Então, quando esses homens missionários cristãos, seguidores de Yeshua, entravam na sinagoga dos judeus, eles entravam porque eram judeus. Então, quando Paulo e Barnabé entravam nas sinagogas e conversava com aqueles judeus, raciocinando com eles a base da Bíblia para pregar-lhes a Jesus Cristo, o crucificado, as pessoas que criam na mensagem, elas se separavam, saíam daquela sinagoga e se separavam. Paulo separava aquelas pessoas, ou seja, essas pessoas seguiam Paulo e começavam a se reunir separados da sinagoga. Entendeu? Por isso que Paulo ia nas sinagogas, principalmente nos dias de sábado, que era justamente o dia de descanso dos judeus, onde eles estariam ali. Capítulo 17, verso 1 ao 3, comprovando mais uma vez que não eram cristãos que estavam reunidos na sinagoga. Viajaram então através de Antioquia e Apolônia, e vieram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos cristãos. Atos 17, 1, a parte final do verso. É assim que está escrito na sua Bíblia? Onde havia uma sinagoga dos cristãos? Bem, você que diz que os cristãos guardavam o sábado, certamente você viu a palavra cristão aí no final, não é? Mas a Bíblia diz aqui, olha, uma sinagoga dos judeus, não dos cristãos. Então eram os judeus que estavam ali reunidos nas sinagogas no dia de sábado, não eram os cristãos. O verso 2. Assim, segundo o costume de Paulo, que costume é esse? Dele, nos sábados, ir nas sinagogas dos judeus pregar sobre Jesus. Ele entrou, indo ter com ele, e por 3 sábados raciocinou com eles. Raciocinou com os cristãos ou com os judeus? Com os judeus. Verso 1, parte final. Raciocinou com eles a base das Escrituras
e explicando e provando com referência que era necessário que o Cristo sofresse e fosse levantado dentre os mortos, e dizendo: Este é o Cristo, esse que eu vos publico. Notou? Olha o resultado da pregação de Paulo. Em resultado, alguns dos judeus tornaram-se crentes. Notou que eles não eram ainda crentes em Yeshua, não eram ainda cristãos? Mas quando Paulo falava, muitos dos judeus que seguiam a lei mosaica e se reuniam nas sinagogas, eles passaram a crer em Yeshua HaMashiach e tornaram-se crentes, assim como disse aqui. E associaram-se com Paulo e Silas. E assim fizeram também uma grande multidão dos gregos que adoravam a Deus, e não poucas mulheres de destaque. Aí olha que aqueles que não se tornaram cristãos, aqueles judeus que estavam na sinagoga, mas não se tornaram cristãos, quando viram muitos deles se tornar cristãos, e até mesmo pessoas como gregos e outros, crendo na mensagem de Paulo e seguindo a Paulo, indo se reunir com Paulo, né? Se apegando a Paulo e não a eles, aí o verso diz, ó, verso 5, mas os judeus ficando com ciúme, acolheram na sua companhia certos homens iníquos dos vadios da feira, e formaram uma turba e passaram a lançar a cidade no alvoroço. E eles assaltaram a casa de Jazão e buscavam trazê-lo para fora a ralé. Notou? Então, meus amigos, quando você lê lá no livro de Atos os relatos de Paulo e Barnabé, ou mesmo qualquer outro cristão judeu missionário entrando na sinagoga, eles não estão indo ali para cultuar junto com cristãos. Ele está indo ali porque ali é um local onde os judeus não cristãos se reúnem. Até hoje é assim. Se reúnem para a leitura da lei e dos profetas. Sim, não era apenas a leitura dos 10 mandamentos. Era a leitura de toda a Torá, dos 5 livros da lei e os livros dos profetas. Portanto, meu amigo, você que disse que após 30 anos após a morte de Jesus, os cristãos aqui no livro de Atos guardavam o Shabat, você está enganado. E lembre-se, até mesmo o dia de Pentecoste, quando os cristãos estavam reunidos, foi no primeiro dia da semana e não no Shabat semanal. Fica com a paz, examina melhor as Escrituras, porque coisa maravilhosa é conhecer as Escrituras da forma como ela é e pôr em prática. Deus abençoe você. Cristianismo Livre, Brasil. Inscreva-se!